Igreja, bom dia. Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã de domingo e escola dominical. Quando nós estudamos a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, relacionado ao povo de Israel, seja no Novo Testamento, relacionado à vida da igreja, a gente fica imaginando como encerrar uma mensagem, né? A gente fala do Antigo Testamento e tenta encerrar uma mensagem. Quem prega, quem dá estudo, sabe muito bem disso. Seja no Antigo ou Novo Testamento, a gente tenta fazer um encerramento para que a igreja tente entender um pouquinho a respeito da nossa proposta de estudo. Só que tem hora que não dá. Tem hora que a gente tenta fazer com que aquele assunto seja encerrado, mas na verdade esse assunto nós estamos vivendo até o presente momento. A história da igreja continua, a história da igreja ela é verídica. Eu e você continuamos a viver os projetos e planos de Deus desde a antiguidade. Então nós estamos em sequência, dando andamento às propostas de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? A gente aprende com o Antigo Testamento, aprende com o Novo Testamento, mas é para a gente viver, para eu e você vivenciarmos, com a preocupação de deixarmos registrado, bem fito, bem firmado, bem fixo, na mente da geração que nos substituirá. Assim como nós somos uma geração que veio, crescemos, estamos aqui, as gerações dos pequenininhos também, elas vão crescer, vão se multiplicar, vão se estabelecer. Mas elas vão ser pessoas idôneas, comprometidas com a palavra, segundo os projetos de Deus que temos hoje estabelecidos para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso presente. Então o aprendizado é extremamente importante, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Agora, o que vamos deixar de legado para que a geração continue esse processo em Cristo Jesus é o grande X da questão. Eu gostaria de convidar comigo a pensar um pouco nisso. Qual a importância da igreja, qual é o trabalho da igreja, qual é o propósito que Deus tem para mim e para você. Lembrando que nós continuamos a história. E como que está essa história na nossa vida, na nossa família, no nosso cotidiano? E eu queria convidar você a abrir lá em Juízes, capítulo 4, o versículo 3. Juízes 4, versículo 3. Nós vamos ler alguns textos, irmãos, e vamos lembrar, é preciso acender na mente da igreja, que Deus, Ele é o mesmo. Deus não mudou o seu jeito de agir. Deus, Ele é o mesmo. Juízes 4, versículo 3. Vamos ler tudo juntos? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos ler de novo? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que complete no seu coração e no meu coração a sua palavra. Aquilo que nos faltar de palavras, que o Espírito Santo possa completar no seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses momentos aqui em Escola Bíblica Dominical. E diante de Ti estamos para aprender do Senhor um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem separado para nós. Com muita gratidão, nos alegramos com o Senhor e pedimos o Teu sustento, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos amparando, porque afinal de contas é a Tua palavra que estamos expondo, é a Tua palavra que está sendo explicada. Por isso, ó Deus, sê conosco, nos abençoando, nos dando a instrução do Senhor sobre aquilo que iremos encontrar diante dessa palavra, mas principalmente, que o Senhor encontre o nosso coração aberto, receptivo, a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Fala ao nosso coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Irmãos, se nós voltarmos um pouco na história, nós vimos aí o capítulo 4, se nós voltarmos um pouco na história, para você uma página antes, está lá no capítulo 3 de Juízes. Eu digo uma página antes, mas nós estamos falando de dezenas de anos de história. Um capítulo, dezenas de anos de história. Gerações passaram de um capítulo para o outro.
E nós estamos nos referindo, irmãos, a um Deus que permite, nesse capítulo 3, nós vamos dar uma olhadinha nele agora, a um Deus que permite que os povos pagãos se façam presente dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel, para que o próprio povo de Israel, através das gerações, quando vissem aquelas pessoas, entendessem os livramentos e as guerras que Deus fez aquele povo de Israel passar e vencer. Então nós vamos ver lá que, nesse texto aqui, do capítulo 3, do versículo 4, ele diz assim, Juízes 3, versículo 4. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova. Deus permitiu que ficassem pagãos, misturados no seu povo, para que quando o povo os identificasse, lembrasse dos livramentos que o Senhor Deus tinha dado àquela nação, àquele povo. E o texto continua dizendo, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Deus tinha um plano para o seu povo. Deus colocou aqui pessoas para que o povo pudesse identificar, e essa identificação faria com que Deus percebesse se aquele povo ali estava realmente dando ouvidos àquilo que Moisés falou para os pais, para as gerações anteriores. Estratégia de Deus, propósito de Deus. E a gente olha para a história e Deus diz que Deus os colocou à prova. Deus os colocou à prova. Eles não estavam ali de enfeites, para serem curtidos ou para serem ali de repente menosprezados. Eles estavam ali para que Deus pudesse colocar à prova o seu próprio povo, para provar a fidelidade do seu próprio povo, porque Deus tinha dado uma ordenança aos seus pais, às gerações anteriores, que obedecessem a lei de Moisés, obedecessem os mandamentos, os estatutos os quais o Senhor propriamente os havia mandado e os havia dito. E Deus estrategicamente, irmãos, coloca isso para colocar o seu povo à prova. Vejam que estratégia de Deus, provar o coração do seu povo, fazendo com que pessoas que não são o povo dele possam viver juntos, para que o seu povo seja um diferencial na história. E a gente fica imaginando nos dias de hoje, quanta coisa acontece dessa forma. Quando convidamos alguém, quando nos relacionamos com alguém, quando estamos na presença de alguém, as coisas acabam caminhando para um lado negativo. Em vez do próprio povo de Deus produzir frutos, em vez do povo de Deus produzir salvação, produzir libertação, o povo é levado a reproduzir aquilo que é dito pelo mercado, aquilo que é dito pelas pessoas lá fora. Aqui Deus está dizendo, cuidado com isso, porque Deus colocou pessoas no meio da gente para que nós pudéssemos ser pessoas de uma autenticidade transformadora. E isso é muito bom de falar, porque o versículo 5 diz que habitando, pois, capítulo 3, versículo 5, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus e ferezeus, tomaram suas filhas por si por mulheres. Então, olha só, o povo estava ali, era um povo diferente, um povo estranho, um povo que não era o povo de Deus, não era o Israel de Deus, e Deus queria que aquele povo simplesmente estivesse ali para ser identificado, para que o próprio povo de Deus crescesse. Só que essa mistura, o que aconteceu com essa mistura? O povo de Deus foi influenciado. E esse povo pagão lançou suas mulheres para se casarem com o povo de Deus, o povo de Israel, e automaticamente o povo de Israel também se misturou. O texto, versículo 6, diz que tornaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam cultos aos deuses. Então, uma proposta a princípio que Deus estava sondando o coração do povo, acabou começando a se misturar, porque as pessoas estavam se dando em casamento, se tomando em casamento por um povo que não era o povo de Deus. E quando nós olhamos na história, quem era o povo de Deus? Quem era o povo de Israel? Me ajude aí. Que povo era esse, o povo de Israel? Era um povo santo, escolhido, separado, para adorar ao Senhor, a fim de proclamar virtudes.
Era um povo, uma nação separada por Deus, com o intuito de servir ao próprio Deus. E, no entanto, foram se misturando, e acabaram se dando em casamento. Irmãos, e não parou por aí. O texto do versículo 6 diz que o próprio povo de Israel, capítulo 3, versículo 6, para ficar bem fito na sua mente. Juízes 3, versículo 6, no finalzinho, rendiam culto aos seus deuses. O povo de Israel não só se misturou, o povo de Israel não só ele deu-se em casamento e tomou-se em casamento, mas ele começou também a adorar os outros deuses. Irmãos, ao invés do povo influenciar, o povo foi influenciado. E isso aconteceu assim, catástrofes gigantescas, porque fica muito claro, irmãos, que a vontade de Deus é que, independente do ambiente que nós estamos, nós sejamos luz. Independente do ambiente em que nós estamos vivenciando, independente de onde nós estamos, nós, povo de Deus, temos que ser um povo diferenciado, um povo capaz de expor a vontade de Deus para a vida da população, e não o contrário. Então, o que nós fazemos diariamente, através das gerações, e é por isso que Deus falou assim, olha, eu estou provando o meu povo, para ver se eles estão colocando em prática o aprendizado da lei de Moisés. A lei que o Senhor tinha falado para o povo, ver se o povo estava com o coração aquecido ali e não ia ser influenciado. As mensagens são faladas, as pregações são feitas, as leituras da palavra são feitas, e cadê o meu povo? Como que está a postura e a condição do meu povo no dia de hoje? É interessante que um povo separado, agora, nesse contexto, ele se vê misturado, cederam a culturas e crenças de um povo pagão que não tinha o mínimo de relacionamento com Deus. Irmãos, e a nossa história? Ela se repete? É uma história parecida. Como é bom ver uma família no Senhor, uma família cristã, uma família abençoada, uma família que cultua o Senhor, mas como é ruim ver divisões, ver intrigas, ver brigas, num julgos que não são iguais. Para aqueles que já passaram por isso, a gente ora, a gente pede a Deus que Deus dê o livramento, que Deus converta o cônjuge, converta a cônjuge, para que haja paz no casamento, para que haja vida no casamento. Porque quando nós mostramos para a geração que existe um diferencial, essa geração, ela nos acompanha. Em algum momento, se existir algum desvio, porventura, que a vida possa proporcionar, mas os nossos filhos vão lembrar de quem foram os pais e vão se voltar novamente ao Senhor. Isso é histórico, isso é bíblico. A gente precisa fazer o nosso melhor para que a nossa família entenda que a nossa vida é uma vida regada, separada por Deus. E quando, lá no versículo 7, do próprio capítulo 3, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Ou seja, o povo de Israel foi muito longe, ele andou muito distante da presença de Deus, ele estava muito distante em pensamentos, em atos e em comportamento. E o que o versículo 8 diz? Então, a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Por causa do pecado do próprio povo, ele foi aprisionado, prisioneiro, escravo, durante 8 anos. O povo foi entregue nas mãos de um rei para ser escravo. Mas olha que interessante, lá no versículo 9, no versículo depois, o que acontece ali? Clamaram ao Senhor. E quem clamou? Os filhos de Israel. Isso está descrito que foi um arrependimento. Eles se arrependeram do que tinha feito, o povo se arrependeu do que tinha feito. Então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou quem? Um libertador.
O povo estava oprimido, passando fome, necessidades, o povo estava escravo, o povo estava numa situação deplorável. 8 anos se passaram, 8 anos, para que o povo pudesse entender. E aí então eles clamaram ao Senhor. E o Senhor suscitou deles um libertador, que os libertou. Fez o dever de casa, obedeceu ao Senhor e libertou o povo. Ele se chama Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. E o Senhor lhe suscitou libertador. Irmãos, nós temos o versículo 9 falando sobre clamor. E lá no versículo 11 diz que, depois que Otiniel assumiu todo o comando, a terra ficou em paz durante 40 anos. 8 anos oprimidos, 8 anos passando necessidade, 8 anos na escravidão. E quando o povo se juntou para clamar com o poder da oração, com o clamor sincero do coração, Deus deu um livramento para este povo, porque viu que no coração do povo havia seriedade, realmente mudança de vida, e Deus deu 40 anos para que esse povo pudesse ter paz em seu coração. Mas olha só, lá no versículo 12, no finalzinho do versículo 11, volta um pouquinho, por favor, aí. Olha lá, Otiniel, filho de Kenaz, ele faleceu. E sabe o que aconteceu depois que faleceu? Próximo versículo, por favor, versículo 12. Olha só. Tornaram então, depois de 40 anos vivendo em regalias, em liberdade, fora da escravidão, depois de 40 anos, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. O que acontece, irmãos? Deus vai lá novamente, castiga o povo, portanto fizeram o que era mal perante o Senhor e coloca o povo cativo novamente. E lá no versículo 14 diz que os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos. Saíram de 8 anos de escravidão, viveram 40 anos de regalias, desobedeceram, foram rebeldes e agora aprisionados mais 18 anos. Irmãos, preste atenção, isso é um fato muito importante. 8 anos se passaram, depois mais 40 anos de regalias, são quanto? 40 mais 8? 48. Já não era mais a mesma geração, certo? Esse ano eu faço 50 anos, tá? 9 de novembro aí, ó, apresentando o Zeu, viu? Cinquentinha. Daqui a 48 anos, irmãos, tô aqui mais não, hein? É outra geração. A outra geração tem que acompanhar a Deus. E se não acompanhar, o que acontece? Que castigo haverá? O papel da igreja, o papel da sociedade, nós, enquanto sociáveis, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Nós estamos falando de uma outra geração. 18 anos, o povo ficou cativo. E vocês lembram qual era a primeira proposta do Senhor, lá no começo do capítulo 3? Eu vou colocar alguém para vocês identificarem, tanto que vocês sofreram antes. Eu vou deixar algumas coisas aqui escritas. Capítulo 3, versículo 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Deus tinha colocado um povo pagão ali no meio deles, para que as gerações que não sabiam disso fossem informados. E agora nós estamos vendo aqui uma outra geração, que pelo jeito, se foi informada, não deu ouvidos a Deus, agora mais uma vez aprisionados, sendo escravos. Irmãos, como que a história muda de geração para geração? Como que a história muda de pai para filho? Como que as coisas se modificam? Como que é preocupante isso? Porque nós vemos famílias consagradas, famílias abençoadas, e de repente um filho que não é tão obediente assim, ou de repente um pai que está na vida, ou uma mãe que não tem compromisso. Como que as gerações são gerações que se modificam? Por que os dias passam e as coisas ficam para trás e esquecemos dos princípios, daquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida? Como que isso se torna
um calo, uma pedra na vida da gente. A gente ora pelos filhos, ora pelos netos, ora pelos pais da gente, para que Deus continue dando a direção. Mas como que é difícil controlar as gerações? Só mesmo o Senhor pode. E quando o Senhor controla a geração, aqui está dizendo que Ele põe castigo. Porque o castigo faz com que as pessoas se voltem para Deus. E o castigo pode vir das formas mais diversas possíveis. Agora eu estou falando de um castigo para aquele que conhece a Deus, para aquele que vive a Deus, e aquele que sabe do que Deus pode fazer, sabe dos planos de Deus. E de repente a pessoa não está mais no nosso meio. Deus vai trabalhando o coração. E a gente fala assim, poxa, coitadinho do fulano, está passando por isso. Calma, deixa Deus agir. Eu tinha um pastor que falava que a gente não pode assumir os planos de Deus, não pode tomar responsabilidade dos planos de Deus. Precisamos orar, precisamos agir, mas no fundo, lá no finalzinho da história, precisamos saber que Deus está agindo sobre todas as coisas. Irmãos, aí nós chegamos no capítulo 4. Capítulo 4 diz que, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. Juízes. Estamos em Juízes, 4, 1. Ah, saiu ali. Vamos ler todos juntos? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. O tempo todo, Deus restaura o povo, nos anos de restauração, daqui a pouco uns anos de escravidão. Deus restaura o povo, nos anos de escravidão, nos anos de restauração. Isso vai como se fosse uma mola. O povo de Israel vive como se fosse uma onda do mar, altivo, no alto, poderoso, ímpar, imponente, em cima de todas as coisas. Um povo, quando Deus coloca a mão, Deus exalta o povo e esse povo fica superior aos outros povos. Deus usa meios e métodos para que as batalhas sejam vencidas, para que sejam vitoriosos. Mas em momentos que essa onda baixa e esse povo está lá embaixo, revolto nos seus redemoinhos, esse povo se atropela todo e perde o fio da meada, perde a linha, e ele não consegue se encontrar novamente com facilidade. Porque nesse processo de auge, de vida com Deus, quando o povo começa a se inclinar, o pecado entra. Na verdade, ele só se inclina por causa do pecado. E o pecado traz consequências estrondosas para a vida do povo. Estrondosas, absurdas. A ponto do povo, eles mesmos não se entenderem e não tentarem, não conseguem imaginar qual é a vontade de Deus sobre as suas vidas. Ficam perdidos, porque o pecado entra. E o pecado ele vai ali, devagarzinho, consome um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e daqui a pouco o povo está num redemoinho muito grande. E aí, no momento que o povo desperta para poder clamar novamente a Deus, já se passaram alguns anos de sofrimento. Alguns anos de sofrimento. E aí, queridos irmãos e irmãs, aquele que está vivendo no sofrimento sabe como é difícil viver no sofrimento. Mas tem diferença. Viver no sofrimento com Cristo, com Deus no coração, e viver num sofrimento vazio. Nós não estamos isentos de passar pelo sofrimento, não é verdade? Sabemos disso. Mas como é bom passar pela angústia, passar pela tribulação ali, passar por aquele momento de contrição, por aquele momento de curvar a cabeça, de colocar a fronte em terra e de clamar ao Senhor, passar por esse momento com Deus no coração. É o que nos motiva, é o que nos move, é o que nos enche de esperança. Porque muitos desses povos, dessas gerações, não estavam atentos a isso. Quando se despertaram, estavam aprisionados durante tantos anos. E aí a história se repete. Um povo que está lá em cima, de repente ele desce, fica anos ali embaixo, daqui a pouco ele sobe novamente com a bênção de Deus para se reerguer. Isso fica igual uma sanfona. Vai e vem, vai e vem e vai e vem. E nós observamos bem qual era a proposta de Deus para a vida do povo. Quem é o povo de Deus? Qual é o alinhamento que Deus tem para o seu povo? Um povo que proclama as virtudes, as boas novas. Daquele que saiu das trevas, que visitou as trevas e trouxe luz para o nosso coração. O Senhor foi lá no Hades, Ele
foi lá no pecado e tirou o pecado da nossa vida e pregou na cruz do Calvário. E essas gerações têm que falar desse amor de Deus, de Cristo Jesus. Tem que provar desse amor principalmente para poder transmitir para os filhos, para os netos. E esses netos, assim, sucessivamente, provarem desse amor. Porque se a igreja se calar, se nós nos calarmos, o que será da geração? Às vezes um filho precisa de uma palavra mais dura e o pai não mexe, porque é filho. Às vezes a própria esposa precisa de uma palavra um pouco mais severa, em prol bíblica. Às vezes o marido, às vezes um parente, um cunhado, um genro, um sogro, uma sogra, um familiar. E por momentos a igreja se cala. E quando a igreja se cala, nós nos calamos, a gente não sabe o destino do outro. A gente pode prever alguns detalhes sobre isso, porque quando nós falamos, a gente pode deixar o outro um pouco mais aborrecido, não é isso? Quando a gente fala com alguém, a pessoa, quando não está muito preparada, o outro fica um pouco estranho. Mas a nossa função é falar, queridos. É muito melhor falar do que a pessoa depois viver numa prisão o resto da sua vida. Até que essa pessoa seja despertada para o encontro novamente com Cristo e Deus tire a pessoa dali e exalte a pessoa novamente. E lá nesse versículo 4, capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude fez um grande feito na história do povo de Deus. Eles ficaram 80 anos libertos. 80 anos libertos, de paz. E quando Eude faleceu, o que o povo fez? Pecaram novamente. E aí, tudo foi por água abaixo. Só que dessa vez, o caldo entornou um pouco maior, porque dessa vez entrou um rei muito perverso, Jabim. E o versículo 3 diz que ele tinha 900 carros. Juízes 4, 3. Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Na época de Eude, ficaram 80 anos maravilhosamente bem. Depois que Eude faleceu, o que o povo fez? Deus levantou um libertador para a vida do povo, falando: povo, vocês vão seguir esse libertador. Depois que o libertador faleceu, o povo deu aquela relaxada. Entrou Jabim, e por 20 anos, o texto diz aqui no finalzinho, que ele oprimia duramente os filhos de Israel. Sabe o que é oprimir, irmãos? Te colocar cabisbaixo, negativamente. Você tem que pedir esmolas, pedir as coisas para você ter. O seu mínimo de sustento você não tinha, as pessoas não tinham. Opressão pura, não tinham direitos de nada. Aquela pressão toda, todos os dias. E aí o que aconteceu? Além disso, ele tinha 900 carros de ferro. O cara tinha 900 caveirões naquela época. Era um negócio estrondoso, um poder bélico gigantesco. E é interessante que o ferro daquela época era um ferro diferente do nosso. Completamente diferente do nosso. Eu estava até vendo um detalhezinho aí, que os navios antigamente eram feitos de ferro. Hoje são partes de alumínio. Mas antigamente o ferro era diferente. Era um ferro pesado, denso, diferente das propriedades que temos hoje. Quem trabalha aí com serralheria sabe muito bem disso, a diferença de ferragens aí, de antigamente para hoje. Mas o cara tinha 900 carros de ferro, fora o poder bélico que ele tinha. Então o povo tremeu. O povo falou: vamos ser massacrados. Agora sim, nós vamos ser dizimados ao fio da espada, por armas, nós vamos ser consumidos. Mas o que aconteceu, irmãos? O povo clamou. O povo clamou, e a história diz que Deus levantou outras pessoas, Débora, por exemplo, para que fosse libertadora do povo. Baraque, para que o Baraque fosse então o líder daquele povo na guerra, para que pudesse então guerrear contra o povo de Jabim. Irmãos, a história, ela está escrita. As guerras são constantes na vida do povo de Deus. As nossas guerras hoje são diferentes, mas vivemos em guerra. O mundo não está em paz. Se você tem um bom salário, tem um bom plano de saúde, mora muito bem, eu sinto muito te dizer, você está em guerra. Você não está em paz. O propósito de Deus não é que você viva essa vida regalada, não. O nosso propósito em Deus é que proclamemos a palavra do Senhor, para que essa palavra possa ser uma palavra que funcione, que opere, que fale, que resista
as gerações. E olha, irmãos, nesses altos e baixos do povo de Israel, nós temos a dizer que em toda a Escritura, sendo o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, em toda a Escritura, nós precisamos sempre ver as marcas do caráter de Deus. Nós precisamos ver as marcas do caráter de Deus. Porque são nessas situações que são refletidas, e elas vêm da parte do próprio Senhor. É o próprio Senhor que nos apresenta o seu caráter. Isso quer dizer que o povo está errado, o povo está em pecado, o povo está rebaixado, o povo está ali todo esmiudecido, mas através do clamor, o Senhor resgata a vida do povo. Através da sua oração, da minha oração, o Senhor faz diferença na nossa vida. O Senhor resgata. E são as marcas daquilo que são o caráter do Senhor. Porque Deus, Ele não pode patrocinar aquilo que não faz parte do caráter dEle. Deus não pode te dar razão, Ele não entra numa briga, se essa briga não for segundo o seu caráter. Então não adianta você querer que Deus faça isso. Tem que avaliar, para ver se aquilo é da vontade de Deus. O que pedimos, sonhamos, queremos, as nossas ações, as nossas programações de vida, tem que ser compatíveis com a natureza de Deus. O pecado está por aí, mas nós fazemos nossa programação de vida também. E essa programação tem que estar de acordo com a natureza de Deus. E essa natureza, irmão, se chama graça. É por isso que, repetidamente, o Senhor nos mostra, através da história, que Ele faz quando o povo clama. Mas Ele quer um povo separado, um povo diferente, um povo que age em prol dEle mesmo, para que o seu nome cresça, se estabeleça, para que o reino de Deus seja um reino proclamado. E aí sim, quando entendemos isso, o Senhor age em nosso favor, estabelecendo, claro, segundo o que Ele mesmo estipulou, dentro do seu código moral, porque Ele é justo. E dentro disso, até as próprias programações que fazemos dentro das igrejas. Deus tem que estar presente nas programações. Deus tem que estar presente. E dentro daquilo que pertence ao reino de Deus, dentro da justiça de Deus, Deus nos mostra o caminho. É só orar assim, eu preciso fazer tal programação. O que nós vamos fazer? Deus vai nos dando a direção. E frequentemente, irmãos e irmãs, esse Deus, Ele nos abençoa. Apesar de todo o pecado, apesar dos nossos erros, mas Ele nos abençoa por quê? Porque nós clamamos, e no momento de clamor é um momento de bênção. E nesse momento de bênção, irmãos, coisas maravilhosas acontecem, coisas inusitadas acontecem, coisas diferentes, que superabundam o nosso raciocínio, acontece. Porque Deus, Ele é muito mais generoso do que aquilo que esperamos ou até mesmo merecemos. Porque Deus, Ele é imensamente bondoso. Você crê nisso? A bondade de Deus é sobremaneira sobre nós. E Ele, através do sangue de Jesus, meio que fecha os nossos pecados, tapa os nossos pecados com o manto de Jesus ali, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E aí o que acontece? Deus olha para nós como seus filhos. Ele nos resgata e nos coloca novamente em uma linha que é uma linha reta diante dele. Irmãos, nós estamos vivendo um momento aqui histórico na vida do povo de Israel. E diz o texto lá no versículo 13, que Cícera, que era o comandante ali de Jabim, ele resolveu convocar todos os carros que Jabim tinha disponíveis. Cícera, apesar no português não ser um nome feminino, mas ele se refere a um comandante do mais alto grau do comando do rei Jabim. Cícera foi que comandava todos os carros, todos os 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele. Então Cícera, esse grande comandante de Jabim, que era contra o povo de Israel, ele resolveu agir contra Israel. E o que aconteceu? Juntou-se todo mundo, pegou esses carros ali, e ele foi recrutando pessoas para lutar contra o povo de Israel. Mas olha que bonito, o povo de Israel tinha clamado. E no versículo 15,
diz que o Senhor, quem deu forças para o povo derrotar foi o Senhor. Então foi o Senhor derrotou a Sísera e todos os carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. O que era inimaginável, improvável, através do clamor, porque o povo clamou, o Senhor deu a vitória a esse povo. Porque na intenção do povo, na mente do povo, a derrota já estava certa. Iriam ser consumidos. Era um poderio muito alto. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele ouviu o clamor do seu povo. E aquilo que era inimaginável, Deus conseguiu transformar em bênção para a vida do povo. E para o aprendizado da nossa geração. O que aconteceu foi que Sísera, ele saltou do carro e fugiu a pé. E Baraque ainda, que era o comandante de Israel, do povo de Israel, ele conseguiu ainda correr atrás de parte desse povo e consumir a todos ali, pelo menos que estavam naquele momento. E Sísera correu para a casa de uma pessoa, Jael, vocês conhecem muito bem a história, e Jael, ele pediu guarida na casa de Jael, e Jael, por fim, enfiou uma estaca na fonte de Sísera e matou o grande comandante. Uma mulher matou o grande comandante do rei Jabim. De forma que, irmãos, versículo 16, sim, que Baraque perseguiu carros dos exércitos. E o versículo finalzinho diz que, ao fio da espada, sem escapar sequer um. Não escapou ninguém. Aqueles que foram para a guerra foram todos exterminados. Isso por quê, irmãos? Porque o povo de Deus clamou. Porque o povo de Deus, ele fez a diferença através da oração. Irmãos, como está o seu coração? Como está a sua fé? O que você tem para resolver com Deus? Através da história, o Senhor tem sido um Deus perfeito para conosco. E nós, eu e você, nós não vamos viver tudo o que queremos. Eu sinto muito te falar sobre isso. A gente deseja, a gente amplia, a gente faz sonhos, mas nós não vamos viver tudo o que queremos. O que nós vamos viver é segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, nós vamos viver. Agora, enquanto estamos vivendo, a vontade desse Deus é que esse povo, que hoje é a igreja do Senhor, consiga viver em mansidão, em sequidão de estio e viver uma vida consagrada diante do Senhor. Deus pode muito bem nos lançar mais desafios, mais obstáculos, pode nos dar prosperidade, mas isso segundo o seu propósito. Mas o que fica para nós, é o clamor de um povo que fez diferença. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar. O povo precisa fazer essa diferença e fazer diferente. Porque a história da igreja, a história do povo de Deus, até hoje, quando o povo ora, coisas inimagináveis acontecem. E Deus tem transformado a vida desse povo, através da minha vida, da sua vida, através da nossa geração. E o nosso desejo é que as gerações futuras possam entender aquilo que o povo de Deus vivenciou no passado, vivenciou no presente, para que possam, junto com o Senhor, proclamar as virtudes daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia iremos nos encontrar com Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos? Irmãos, nós precisamos fazer a diferença, somos diferentes. E quando Deus age, Deus coloca a mão, Deus pode fazer, e Ele vai fazer. Por isso eu não sei, irmãos, como você está hoje, do que se trata o seu coração. Mas eu quero dizer que nós aprendemos com a história, que clamando, Deus resolve. Do jeito dele, mas Deus resolve. E eu queria te convidar a orar comigo, para que o Senhor pudesse estar falando ao seu coração. Vamos orar um pouquinho aí, para Deus estar agindo na nossa vida.
depois que Cícera morreu, Jael matou a Cícera, lá no capítulo 4, versículo 24, diz assim que cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. As lutas continuaram, a guerra continuou, mas cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra o inimigo. É hora de orarmos, irmãos, para a igreja do Senhor vencer, para a igreja continuar a vencer. E essa vitória, nós entendemos que Ele é toda para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, quantas lutas, quantas guerras nós passamos. Claro que são processos diferentes daqueles vividos lá no povo antigo, mas nós também vivemos, ó Pai, as nossas lutas, as nossas guerras. Nós também temos, ó Pai, a opressão, aqueles que nos perseguem. Nós também temos, ó Deus, situações em que a gente fica sem saber para que lado vai, acuados. Mas o que nós aprendemos hoje, mais uma vez, é que quando clamamos, o Senhor age em favor do Teu povo. Por isso, nessa manhã, com toda humildade, com toda, Deus, fé no Senhor, age em favor dos seus, habita na vida da igreja, faz com que cada um entenda esse recado, Deus, e possa adorar ao Senhor. Visite cada lar, Deus, visita cada família, visita cada empresa, cada trabalho, Deus, cada escola, cada faculdade. Senhor, dê vitória aos Teus filhos, que essas lutas, essas guerras passem, que nós entendamos que seja para a honra e glória do nome do Senhor, mas que as gerações futuras possam entender também que o Senhor se fez presente nos dias de hoje, e o desejo do Senhor é se fazer presente na próxima geração. Senhor, continua o Teu livramento sobre a nossa vida, sobre a vida de nossos filhos, sobre a vida de nossos netos, e assim por toda a nossa geração, para que a palavra do Senhor seja proclamada, para que o nome do Senhor seja um nome proclamado. Nós entendemos que o nosso papel como igreja é crer no Senhor e proclamar a Tua palavra. Por isso nós pedimos perdão, mas também pedimos que o Senhor age em nossa vida, para que possamos, através do clamor, alcançar os ouvidos do Senhor e para que o Senhor age em nosso favor. Pai, muito obrigado por tudo, por essa palavra a nós ministrada, e nós oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos clamar a igreja. Deus tem muito a falar ao nosso coração e agir por nós. Amém?